é conhecido como, né, tem essa referência. Os filhotes são... tudo muito básico, eu acho que isso vem desde lá de trás, né? Sai com 6 dias daqui, 7 dias? Sai com 5 dias daqui, a gente leva quem a gente trata na mão hoje, né? Rafael. O Rafael. Eu criei muitos anos tratando na fêmea. É uma coisa que as pessoas ficam sempre perguntando, o índice é bom porque trata na mão. Não, gente, tratar na mão não tem nenhuma relação com encartar. A relação que existe entre tratar na mão e encartar nada mais é que você tira o bicho do criador e leva para outro lugar. Quando você trata com a fêmea, acaba que a fêmea fica no criador. E ela acaba ouvindo outras fêmeas, galadores, e aí isso prejudica no aprendizado. Então assim, não é porque trata na mão que aprende. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aprende mais porque está tratando na mão, porque ele sai para um ambiente diferente. Ele fica num ambiente exclusivo para ser tratado. E lá não tem nada cantando no seu disco. Então o índice acaba sendo maior porque não tem interferência nenhuma. É só isso. Então sai com 5 dias. A gente passa pouco disco, a gente não tem esse hábito de ficar tocando disco o dia inteiro. Massacrando, né? Não tem. Pouco que tu diz quanto? 10 minutos, 10 por 40, 10 por 30, até 30 dias. Até no desmame que a gente fala. Aí depois a gente vai diminuindo o tempo. A hora que começa a assoviar, que começa a mostrar algumas notas, ou o passarinho começa a ficar mais agressivo no churrilho, a gente vai diminuindo o tempo. Porque ele vai aumentando o tempo desligado, mas o tempo de ligado nunca tocamos mais de 10 minutos. Nunca mais de 10. Nunca mais de 10. Porque no nosso entendimento, passou de 10 minutos, o passarinho já para de ouvir. Porque você imagina você ouvindo a mesma música 10 minutos. No começo você lembra da letra, lá na frente você está ouvindo, mas você já está pensando em outra coisa, enfim, passa a não ser... Então é mais interessante você tocar, por exemplo, de 10 em 10 no início, até 30 dias, porque de 10 em 10 minutos o disco vai entrar e chamar a atenção do filhote, do que você tocar 50 minutos ininterrupto. 50 minutos tocando a mesma coisa, o passarinho não dá tempo nem dele esquecer. Então um filhotinho de 10 em 10 minutos, toca 10, parou, vai dar um tempo de 10 minutos, ele já esqueceu daquilo, está aqui, 10 minutos, ele entra de novo, e já chama a atenção dele de novo. Acho que o mais interessante é você sempre chamar a atenção do filhote. Isso é a opinião minha, são experiências que a gente adquiriu aqui dentro do criatório. Tem gente que cria diferente, a gente tem que respeitar tudo isso. Mas se você precisar de uma receita, eu vou te falar isso. E você acha que o passarinho está encartado com quanto tempo? 40, 50, 60, 120? Eu tenho quase certeza absoluta que o passarinho aprende nos primeiros 40 dias de vida. Quantos por cento? 90? 95%. Também tenho essa ideia. 95%. Mais ou menos isso. A gente tem essas experiências aqui por exemplo, de bicho que foi sexado errado e ficar no viveiro com as fêmeas, nunca mais ouvir CD e sai cantando. Sai cantando certo. Então, eu tenho várias experiências, não só aqui, tem em outros criadores, né? Várias experiências. É claro, cara, que a gente tem que entender que são indivíduos, né? Então, uns vão ter mais dificuldades, outros vão ter menos dificuldade. Uns vão precisar de mais apoio do disco, outros menos. Então, é muito relativo. Mas, no modo geral, eu posso dizer que eles aprendem em 40 dias. Eles detorizam em 40 dias. Agora, vai ter influência externa? Se tiver influência externa, prejudica. Ou não. Igual, em casos assim que estava no viveiro, teve influência externa de fêmea cantando na cabeça. Porque fêmea, acho que o que mais atrapalha a fêmea em criador é a tia. É a tia, né? É a cantoria da fêmea, que rasga e faz só firula. E aí estraga o filhote, né? Estraga o filhote. Mas mesmo assim eles ainda conservaram. Mas isso também, cara, está relacionado ao que nós estávamos falando, o refinamento genético, a estrutura da genética da criação, né? A estrutura da criação em si, né? Que é sólida, é firme, é estável. Mesmo ouvindo porcaria, mesmo... o que aprende na base continua. Você vê, eu tenho muitos bichos aqui, os meus galadores tudo canta muito bem. E estão na bateria. Porque é a personalidade, aquilo que a gente estava falando, né? Então, assim, o que aprende lá no berço continua, cara. Não só... Eu lembro muito bem até do Parmegiana contar para mim, que ele me contou uma história assim rapidinho. Não, eu tinha um pardo que era muito bom, aí eu levei pro torneio, e aí eu pendurei no arvinha lá, e tinha um passarinho cantando do carro, comendo um quim, levei pro torneio, logo que eu cheguei em casa, ele começou a comer o quim. Assim, eu já ouvi estragar é muito fácil, relatos, né? Assim, eu já vi muitos relatos assim, mas hoje em dia não. Hoje em dia você não vê essa imagem. Pelo menos faz muito tempo que eu não vejo. De falar assim, eu vi o passarinho cantava clássico, eu vi um outro e estragou. Faz muitos anos que eu não vejo isso mais. O que aprende, fica. Aprende errado, fica errado. Também não conserta. Entendi. Aprende certo, fica certo. E em relação
ao Capadócia 6, quanto tempo você demorou para chegar a essa conclusão que é um disco que encarta em 90% da tua criação? Então, a gente começou com um disco que o nosso amigo daqui de Goiânia, Luiz, né, acho que muita gente conhece, que era um tal de 45 e 100, que era um disco rapidinho, bem plano e fácil de aprender, mas ele não trazia Selo qualidade. Prata, selo prata. Ele era um prata, mas modificado, né? E a gente foi vendo nos resultados que os bichos não tinham muita qualidade, eles aprendiam a cantar, mas o que acontece? Lá atrás, o objetivo era ensinar o bicho a cantar independente da Cantar a qualidade. sequência correta, independente de qualidade. Tinha que aprender aquelas notas, então tudo teve um passo, né? Qual que era o objetivo? Vamos ensinar a cantar, com ou sem qualidade, tem que ter as notas, beleza. A gente conseguiu isso. Aí a gente foi melhorando a qualidade do bicho. Não, ele não basta só cantar clássico. Clássico, quando a gente fala, é cantar com todas as notas. Ele precisa cantar bonito, ele precisa ser cantor, né? Ele precisa saber cantar. Então a gente precisa ajudar ele. Então vamos melhorar o disco. E a gente foi melhorando, ano a ano, melhorando e sentindo também até que ponto a criação absorvia aquela mudança. Passou das medidas? Passou das medidas, complica. Né? Então, a gente chegou até o CD, o Matriz 8, mas aí a gente voltou para o 6, porque a gente entendeu que de todos esses discos, do 1 ao 8, o mais equilibrado, o que trouxe mais qualidade, o que foi mais equilibrado para a criação, não só da minha, que acho muita gente usa no Brasil, foi o 6. E eu tenho amigo que usa o 8 e é feliz e fala que se eu der 1 milhão para ele, ele não tira o CD de lá. E é o 8. Tá dando certo lá para ele, certo. né? Mas entre todos, o 6 foi o que mais se encaixou. O que você acha? O que você acarreta que o 7 e o 8 saiu da medida por quê? Onde foi essa observação? Então, ele trouxe alguns problemas que a criação não tinha. Largar a entrada, retorno. Então, foi do disco? Não sei. Mas quando a gente mudou, parou. Parou, né? Então, infelizmente, no Curioso você tem que fazer as mudanças e aguardar para ver o que acontece. Então, a gente teve uns problemas assim e a gente atribuiu ao disco. E aí a gente estava certo, porque mudou o disco, mudou o cenário. Recentemente, nós tivemos um problema agora com um aparelho. Não vou citar aqui nome de aparelho, nem nada, porque, né? Mas a gente atribuiu também o problema que a gente teve ao aparelho. Mudamos os aparelhos e resolveu o problema. Então, tem muita, cara. Por isso que eu falo que quanto mais simples... Você vê, a gente foi sofisticar o negócio e acabou se complicando. Tá, você falou de aparelho, né? Mas vamos falar de CD ou cartão de memória? Eu por muitos anos fiz um CD, né? Por muitos anos, não vejo diferença, não. Não vejo diferença? Não. O que eu vejo diferença é na base. O que eu vejo diferença é do indivíduo. O que eu vejo diferença é no que você está passando, para quem você está passando. Como que ele foi criado, qual foi o manejo que você usou, qual a genética que você trabalhou, se aquilo está refinado ou não. O que eu posso falar hoje das genéticas que a gente cria, que indifere se eu posso passar CD, se eu passar cartão, se tiver de aprender, vai aprender. E você acha que o CD e o cartão, pelo fato do CD ser mais o cartão ser mais espremido, né? Muda a qualidade do pássaro? Você acha que sim ou não? Não. Sabe uma coisa particular que a gente tem aqui que eu acho muito interessante? Nós temos bichos aqui de genéticas diferentes e até de genéticas iguais e que cantam completamente diferente ouvindo o mesmo disco. Então, isso que eu acho que é interessante no mundo do curió, cara, porque você não tem uma uniformidade. Você vai chegar aqui, vou puxar um monte de passarinho, cada um vai cantar de um jeito ouvindo o mesmo disco. Eu acho que isso que é bacana no curió, porque atende a todos os gostos. Eu gosto mais desse, eu gosto mais daquele andamento, mais dessa voz, mais daquela colocação. Então, assim, eu acho que isso que é bacana de criar, cara. Você uniformizar a cantoria é igual a história de usar a messe, né? Então, para que eu vou usar o mestre para ter um passarinho igual? Porque a única chance que você tem quando você usa o mestre é ter um igual ou pior. Ou pior, né? Melhor você nunca vai ter. Isso aí eu sou categórico. Melhor do que um mestre você nunca vai ter. Você vai ter pior ou, na melhor das hipóteses, um igual. E para que ter um igual se eu já tenho um? Então, por que a gente não trabalha para andar para frente? Para ter o melhor do que aquele. Ter o 11, né? Ter o 11. Porque o que adianta? O curió já chegou no limite? Não, cara. O curió não tem limite. Quem imaginaria que um passarinho ia cantar 10 minutos? Ninguém.
se você falar com um curioseiro das antigas, cara, isso é conversa, você... Não sei nem como é que consegue. Mas cantou, não cantou? Não teve passarinho que cantou? E não é vontade, 7, cantou, cara. cantou. Então, assim, quantos não tem aí cantando 4, 5, 4, 6? 5, né? Aquilo que eu te falei, o cara me pediu, arruma um passarinho pra mim de 4 minutos. Eu falei, não serve 4,58, não. Tem, cara, e tem muitos, não é poucos, tem muitos, com certeza. cara. Então, assim, evoluiu, cara, evoluiu tudo. E a gente tem que evoluir junto com o bicho, né? Isso é fundamental. Eu estava conversando com o Jorge aqui, informal, ele estava falando sobre o... Eu vou até levantar, vou pegar a câmera para ele explicar melhor.